Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Livro de Salmos, irmãos, no capítulo 1. O Senhor revelou a palavra agora, irmãos. Nesse primeiro versículo. E eu fui buscar na mente onde é que estava escrito qual salmo, não lembrar que era o primeiro. Aí abri o livro, era o primeiro aqui. Eu ia pedir ajuda para os irmãos. De vez em quando dá um branco, mas o Senhor nos socorre. Glória a Deus. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O textuário diz, irmãos, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor trouxe, antes da oração, de falar, e glória ao Senhor por essa palavra, irmãos, que aqui na comunhão o Senhor trouxe esse primeiro versículo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aqui, irmãos, não trazemos nada, irmãos, preparado de casa, não trazemos nada, glória ao Senhor, lido e estudado, não trazemos referências. Não, eu vou ler esse caminho aqui e vou casar com essa outra palavra aqui que vai ficar bonito, isso aqui. Não, irmãos. Na hora da palavra, se o Senhor quiser revelar antes, tudo bem, mas geralmente na hora da palavra é o pão do céu que vem para nós. É aquilo, irmãos, que o Senhor requer para falar com a igreja. E hoje, irmãos, o Senhor já entrou nessa linhagem antes da palavra e mandou essa palavra, irmãos. Glória ao Senhor, para nos dizer mais uma vez, o caminho dos ímpios perecerá. Então, por mais que nós olhamos, irmãos, o povo casando-se, dando-se em casamento, se alegrando, e festa da carne, e isso, e aquilo, e vivendo, e parece muitas das vezes que está melhor que nós. Porque às vezes você vê isso, alguém com condição financeira fazendo, às vezes que é empresário, que está de vento em popa, que às vezes você olha e fala assim, rapaz, mesmo se essa pessoa parar hoje de trabalhar, ela tem um dinheiro para o resto da vida dela e ela não vai sofrer, glória ao Senhor. Mas o Senhor hoje te fala por detrás dessa cortina, o caminho dos ímpios perecerá. Não estou falando, irmãos, que todo mundo que é empresário, que é esse que vai perecer. Mas o ímpio, glória ao Senhor, é porque nós olhamos muitas vezes para o dinheiro para falar assim, não, esse aí não serve a Deus, ainda tem uma boa condição, e mesmo se ele viver aqui sem trabalhar, ele vai até o final da vida vivendo essa vida boa. Irmãos, mas como fala a palavra, os ímpios perecerá. Não adianta, irmãos, nós aqui querer se enganar, glória ao Senhor, comparar a nossa vida com a vida de alguém e falar assim, mas também, aquele lá não acontece nada na vida dele, não acontece nada na vida dela. Eu estou cansado dessa montanha russa de altos e baixos. O Senhor te fala assim hoje, você está nos seus processos porque você vai voltar para o céu. Glória ao Senhor. Quando você vê uma vida retinha, irmãos, quando você vê aquela pessoa que a gente se compara e fala assim, não, mas aquela pessoa lá parece que nem sofre aqui.
A pessoa anda flutuando aqui, glória ao Senhor. Só que o caminho dele não me interessa. O destino dele não está nas minhas mãos, glória ao Senhor. Eu já conheço o coração dele, eu já sei quem é ele, eu já sei quem é ela. Não mede a tua vida com a dele, glória ao Senhor. Porque ele é como palha ao vento, daqui a pouco desaparecerá. Ninguém nem vai saber o que aconteceu, glória ao Senhor. Mas o teu nome ecoará para a eternidade. O teu nome vai estar escrito no livro da vida, glória ao Senhor. Não vai ter alguém que apagará, a não ser se nós mesmos, irmãos, a pegar uma borracha e falar, eu não quero, glória ao Senhor, eu não quero ter parte com o Senhor, e apagar. Mas se não, irmãos, nada nem ninguém pode nos tirar do caminho da salvação. Se nós fazermos aquilo que o Senhor nos ensina, se nós colocar no nosso coração, se nós meditar, irmãos, nada nos arranca desta graça. Irmãos, que palavra maravilhosa. Glória ao Senhor. Ainda falando, antes de vir aqui, irmãos, conversando com Davi sobre algumas coisas, falava, irmãos, que nós estamos no meio de um sistema, nós estamos no meio de uma terra. Não tem como nós fugir. Não, nós vamos viver numa comunidade somente de crente, né? Trabalhando, vivendo, todos os vizinhos, isso e aquilo. Não, irmãos, não existe isso aqui. Nós estamos no meio do mundo. Glória ao Senhor. O que nós precisamos ter? Entendimento para andar no meio do mundo. E a palavra fala sobre isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então aquela pessoa não serve a Deus, ela não tem um bom conselho para te dar. Ela não tem um bom caminho para te mostrar. Aquela pessoa não tem o temor que você tem do Senhor, aquela pessoa não é batizada na graça, aquela pessoa, ela não serve para te aconselhar. Glória ao Senhor. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Eu vou andar com aquele que faz o mal. Eu vou andar com aquele que tem uma boca que não é para agradar o Senhor. Eu vou andar com aquele que não tem os pensamentos nas coisas de Deus. Eu vou andar naquele que tira sarro daquele ou daquela, que na primeira oportunidade faz o mal ao próximo. Essa é a pessoa certa de nós seguir? Essa é a pessoa certa de nós estarmos juntos? Não, irmãos. Atenção aos jovens, às crianças, glória ao Senhor. Atenção aos amostradinhos. Por quê? Porque aquele que faz o mal, aquele que caçoa um do outro, não é digno de estar contigo. Você não pode estar na presença daquele que quer o mal do próximo. Glória ao Senhor. Não sente na roda dos escarnecedores. Não fique perto de ímpio. Glória ao Senhor. Porque a sujeira dele começa a te sujar. Glória ao Senhor. Você já viu isso, irmãos? Às vezes nós estamos com a roupa limpinha e nós vemos uma terra aqui, um barro, alguma coisa, a gente até tenta passar, mas não adianta, irmão. Se nós passar perto, é uma coisa, respinga. A sujeira bate na barra da calça, bate no sapato, respinga nós de sujeira. Glória ao Senhor. Senhor, mas não é para mim viver no meio do mundo, não. Viva no meio do mundo, mas tem entendimento para sair, para entrar e sair no meio deste povo. Tem entendimento para você passar, glória ao Senhor, e nada te atingir. Porque o meu povo tem entendimento suficiente para não sujar nem a barra da calça e nem o calçado nesta terra. Glória ao Senhor. Mas às vezes eu não consigo, glória ao Senhor. Às vezes eu caio, glória ao Senhor. Tem essa palavra dentro do teu coração. Glória ao Senhor. Tenha o prazer na lei do Senhor. Lê a palavra, irmãos. Leia a palavra. Eu quero conhecer, irmãos, eu quero conhecer a palavra, leia. Não, mas tem algumas coisas que eu não entendo, que é meio confuso. Não importa, leia. Pegue os exemplos para você. Não quero entender a cronologia, às vezes é complicada a cronologia, mas pegue os exemplos do que aconteceu. Olha esse livro de Salmos, irmãos. Se nós ficar só nessa primeira parte, glória ao Senhor, não se misture. Medita na lei do Senhor, medita na tua salvação, medita nas coisas do céu. Não dê ouvido ao adversário, não dê ouvido ao ímpio, não senta na roda dos escarnecedores. Glória ao Senhor, irmãos, ali nós já vamos muito bem. Glória ao Senhor. Tenho prazer, irmãos, de falar das coisas de Deus. Tenho prazer de meditar nas coisas de Deus, de meditar no céu. O que é o céu? Glória ao Senhor.
Pois esse que o fará, irmãos, será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando que é isso, irmãos? Agora, no tempo agora. Se você for um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, tudo que você colocar as tuas mãos prosperará. Tudo que você idealizar na tua mente prosperará. Tudo que você criar prosperará. Tudo que você o fizer para o bem teu, o bem da tua obra, o bem da salvação da tua alma, prosperará. Porque nada, glória ao Senhor, pode fazer de mal para um homem que quer o bem, que quer fazer o bem. Não tem a palavra, irmãos? Se até o pai, que é mau, glória ao Senhor, quer dar boas coisas aos filhos, imagina o Senhor, irmãos. Se você tem o coração, se você tem os seus pensamentos voltados para a purificação da tua alma, voltada para o céu, voltada para você se equilibrar, voltada para entender os teus processos, voltada para Deus, como que vai dar errado na tua vida, te diz o Senhor. Agora, se você ouve o conselho dos ímpios, senta na roda dos escarnecedores, fala mal do próximo, glória ao Senhor. Irmãos, nós estamos fadados ao sofrimento, porque o Senhor vai nos colocar em processo para nós sair disso. Glória ao Senhor. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos mandou hoje. Fugir da aparência do mal. Tenha bons pensamentos. Vigia com os pensamentos. Porque, irmãos, nós não podemos deixar que as aves façam ninhos em cima das nossas cabeças. Que elas vão voar? Vai. Agora, o que é fazer ninho? É parar. É você ficar com um pensamento ruim e você ficar ali, aprofundando nesse pensamento ruim. Você não consegue impedir que ele passe na tua cabeça, mas você consegue impedir que ele permaneça na tua cabeça, que ele permaneça na tua mente. Repreenda no nome do Senhor Jesus. Repreenda por esta palavra, glória ao Senhor, porque isso não é um conselho bom. Se é algo que te faz mal à tua alma, não é um conselho bom. Foge, irmãos. Medita na lei do Senhor. Medita no céu. Medita nas grandezas. Glória ao Senhor. Ache algo bom para fazer nesta terra. Senhor, mas o que é isso, irmãos? O Senhor fez várias coisas boas nessa terra, que nós devemos contemplar, que nós devemos aprender. Glória ao Senhor. Quer ver uma coisa, irmãos, que às vezes fala assim, mas é isso, é aquilo, é difícil. Não, irmãos, conheça algo novo. Conheça sobre até uma outra língua, uma língua estrangeira, conheça, aprenda. Irmão, você está ocupando a tua mente, você está meditando nas coisas boas, você está aprendendo e tudo que for bom para você prosperará. Não esqueça disso. Conheça uma cultura nova. Glória ao Senhor. Mas não fique, irmãos, nos rudimentos de ficar lutando contra as angústias, lutando contra a tribulação. Não. Ora ao Senhor, clame ao Senhor. Senhor, arranca de dentro de mim. Tira da minha mente, glória ao Senhor. Tira da minha mente. Glória ao Senhor. Lembre, irmãos, nós devemos sempre... A palavra, irmãos, é um livro de crônicas daquilo que passou e nos deixou como exemplo. E nós temos a nossa vida como as crônicas. O que nós já passamos? O que o Senhor já nos livrou? O que o Senhor já nos abençoou? O que o Senhor já criou na nossa vida? Glória ao Senhor. Lembra nas crônicas da tua vida. Hoje eu quero reviver. Glória ao Senhor. O quão bem o Senhor já me fez. O quão bem eu já vivi aqui. O quão bem, glória ao Senhor, eu estou na presença do Senhor. E nós vamos bem, irmãos. Mas não se esqueça. O caminho do ímpio perecerá. E ele não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por que isso, irmãos? Porque a pessoa vai se afundando. Nós vamos se afundando, se afundando, se afundando. Daqui a pouco nós não estamos no meio da congregação.
Ah, mas é alguém que tirou? Não, é nós que não viemos mais. Nós que saímos. É nós que paramos. É nós que não conseguimos mais. Começa lá com uma barrinha na calça suja, com uma respingado no sapato, vai subindo, vai sujando a camisa, vai sujando, daqui a pouco nós não conseguimos passar pelos átrios. Glória ao Senhor. Mas o Senhor já fala na palavra: bem-aventurado aquele que não ouve maus conselhos, aquele que medita nas leis do Senhor, aquele que não deixa, glória ao Senhor, o mal fazer ninho nas vossas cabeças. Glória ao Senhor. Irmãos, e nós vamos só se esquivando e passando, e jogando o adversário de lado, e jogando ele para trás, e vivendo, irmãos, um dia após o outro aqui, para nós chegarmos aqui no próximo culto, e o Senhor falar de novo conosco. E depois um outro culto, e às vezes nós queremos um culto de imediato, e ter um culto na quarta-feira, e ter um culto na sexta-feira, e ter um culto no sábado, e ter um culto no domingo de manhã. Glória ao Senhor, porque o Senhor encontra, irmãos. Nós estávamos numa prova muito grande dentro da nossa casa, no ano de 2020, 2021. Glória ao Senhor. Naquele período, não tinha onde recorrer, irmãos, as igrejas fechadas, poucas pessoas, através, irmãos, de um culto gravado, de um culto transmitido ao vivo, glória ao Senhor. O Senhor mandou uma palavra, irmãos, entrou dentro da minha casa, visitou todos nós, irmãos, com a presença do Senhor, e aquela prova foi embora, aquela tribulação foi embora, nós ficamos libertos para glorificar o nome de Deus. Glória ao Senhor. Ah, o culto gravado não funciona. Ah, o culto ao vivo não funciona. Ah, o culto transmitido não funciona. Não funciona? Esteja você na necessidade, provado e provada, e assiste uma palavra: Senhor, fala comigo. Essa palavra pode ser gravada um mês atrás, irmãos. O Senhor vai te encontrar e vai falar na tua necessidade. Glória ao Senhor. Muitas das vezes não funciona porque nós estamos infarto. Glória ao Senhor. Nós estamos com os molhos cheios, ou nós pensamos que estamos, mas deixa nós estarmos, irmãos, no momento de prova, de tensão, no momento de vida ou morte. Glória ao Senhor. De falar: Senhor, fala com a minha alma. O Senhor vai falar. Glória ao Senhor. Guardamos essa palavra nos nossos corações, irmãos. Se firmamos mais na graça de Deus. Glória ao Senhor. E o Senhor nos estará, irmãos, conosco, como deu na oração. Mas o Espírito Santo nos enviou para não se apartar de nós, de dia e de noite, até o fim dos nossos dias aqui nessa terra. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém.